Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Estamos começando hoje mais uma série de estudos. Teremos aqui, irmãos, pelo menos 13 semanas estudando sobre missão de Deus, minha missão. Vamos entender como a missão de Deus deve ser de fato manifesta através da forma dele. Deus tem um plano, tem um propósito, ele tem a sua maneira de trabalhar. Eu preciso me enquadrar no seu plano, a fim de que saia de acordo com o seu querer. Eu não posso me apropriar dos projetos de Deus para fazer da maneira como eu tão somente quiser. Eu posso fazer uso da minha individualidade, da minha forma de agir. Mas Deus tem em si um plano único. E esse plano, Ele quer que cada um de nós desenvolvamos. Cada um no seu dom, cada um em sua área, mas de forma tal que a gente possa sentir que estamos fazendo de acordo com a sua vontade. E aqui tem uma forma interessante. Na obra da salvação, não é o ser humano que está buscando a Deus para ser salvo, mas é Deus que procura o ser humano para salvar de si próprio. Sabe? Aqui tem um texto, e a lição desse trimestre, dessa semana, a missão de Deus nos alcança. Parte 2. Então, parte 1, perdão. Então a gente entende já aqui o seguinte: Deus tem uma missão de nos salvar. E é essa missão que, quando nos alcança, deve ser também estendida. A gente vai entender sobre isso no decorrer da lição. Mas me chama a atenção é o verso para memorizar, que aqui foi colocado pela organização, né? Uma vez que essa lição de escola sabatina desse trimestre não tem um autor específico. Mas aqui está dizendo que foi feita, são os diretores dos centros da missão global. Então não tem um único professor, um único autor. São vários diretores, então, que compuseram a lição desse trimestre. E olha só como é que ela começa a conversa para memorizar. E o Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Irmão, isso aqui, vários sermões e vários comentários são ditos com essa pergunta de Deus. A gente sabe que antes do pecado entrar, Adão e Eva têm uma relação livre com Deus, têm um relacionamento bem aberto. Claro, a Bíblia não faz menção ou detalha essa questão, mas assim como a gente conhece que o pecado causa uma ruptura, de acordo com Isaías 59, o pecado causa uma barreira entre o ser humano e o Criador, logo aqui entendemos o início desse verso em prática. Ou seja, quando eu falo início, é a primeira pessoa que causou uma barreira entre ela e Deus. E aqui, quando Eva e Adão pecam, eles se escondem. E aí entra uma coisa interessante. A voz de Deus, ela busca o homem. É ele chamando o ser humano, mas com que causa? Para fazer com que o homem descubra a si mesmo. É o convite de Deus que nos faz entender em que situação, não geográfica, mas em que situação espiritual estamos realmente nos encontrando. É por isso que Deus, de sua palavra, nos diz, né? Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações. Isso aí é o próprio Paulo descrevendo Hebreus 3, verso 7. E quem fala isso é o Espírito Santo. E me chama aqui a atenção. Se é Deus que nos chama e nos faz conscientizar da nossa condição, logo eu entendo. O chamado de Deus, ele tem sempre um propósito salvífico. Sempre o convite de Deus é para nos salvar. E uma coisa que me chama a atenção: se o convite de Deus hoje, irmãos, guarde isso no seu coração. Se Deus nos convida e esse convite hoje é rejeitado, lá na frente, com certeza arcaremos com as consequências da resistência do chamado de Deus. E eu falo do chamado de Deus não somente para exercer as funções que Ele quer para salvar outros, mas principalmente de nos fazer cair em si, de nossa condição, para nos atrair, para que sejamos atraídos por Ele. E aqui tem um comentário muito interessante que eu acho do Champlin sobre esse tema. Diz assim, olha, a voz de Deus pode ser ignorada por muito tempo, mas com o tempo iremos confrontar a sua inevitável presença. Hoje, se eu estou rejeitando, quando ele for acertar as contas comigo, ele vai me chamar. E o meu chamado, depois de tudo isso, no final do tempo ou após o tempo da graça, e ele me chamar, o chamado de Deus não mais será para me absolver ou para um relacionamento, mas será agora para me dar a punição por tantos chamados rejeitados no passado. E eu entendo que hoje eu tenho que fazer valer esse convite. E aqui a lição nos diz assim: a missão tem origem e propósito somente em Deus. A missão não começou com Abraão, nem com Jesus, nem com Paulo. A missão começou por iniciativa do próprio Deus.
quando ele trouxe o universo à existência. Mais tarde, ele criou a humanidade. Portanto, a base de qualquer esforço missionário deve estar centrada no relacionamento com o Criador e na compreensão adequada de sua natureza e de seu caráter missionário. Mas antes de entendermos a missão de Deus, é essencial entendermos melhor o Deus da missão. E isso me chama muita atenção. Conta-se uma história em que foi feito um concurso para que várias pessoas pudessem recitar o Salmo 23. E muitos ali falaram de forma bonita e graciosa e extraíram aplausos, porque as pessoas demonstravam conhecer de fato o Salmo 23. Então, chega uma pessoa humilde e começa a ler o Salmo 23 de uma maneira mais íntima, mais pessoal, de uma maneira que demonstrava a relação entre ela e o pastor do Salmo. E aí alguns pensaram, puxa vida, como é que essa linguagem, essa expressão que nos fez chorar, que nos fez comover, nos fez sentir tão de perto Deus por uma pessoa tão simples? Então, o responsável daquele concurso para com os concorrentes do Salmo 23 disse o seguinte: enquanto os demais buscavam e demonstravam conhecer o Salmo do pastor, aquele rapaz humilde e simples demonstrou conhecer o pastor do Salmo. Ele conhecia realmente o pastor. Outros conheciam simplesmente o Salmo do pastor. Aquele jovem, aquele homem, conhecia o pastor do Salmo. Aqui eu entendo que para se envolver na causa de Deus, eu tenho que me relacionar com Deus. Tudo começa com Ele. Tudo começa dele. Então eu nunca devo me esquecer. Se eu quero ter sucesso na vida espiritual, o relacionamento com Ele me fará, me demonstrará isso. E o meu apelo a você é que essa missão que começa com Deus possa ser desenvolvida no meu coração e no seu. E a gente possa de fato crescer e crescer para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Se atente e pare para você mesmo e pergunte, Senhor, aonde eu estou? A minha vida agora, para onde está me levando? Que Deus, ao lhe perguntar onde você está, que prontamente você fala, sim, eu estou em uma situação desagradável, mas por favor, me ajuda a sair daqui. Deus é que nos chama. Na obra da salvação, Deus busca o ser humano e tira-nos de lá. Como diz o hino, buscou-me com ternura. Jesus, o bom pastor, salvou-me da miséria, buscou-me com amor. Ó, que amor glorioso! Preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou, graça sem igual me resgatou. Que essa graça seja mantida na minha e na sua vida, desde agora e para sempre. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado pela dádiva da salvação e da busca do Senhor para conosco. Quem primeiro iniciou a missão foi o Senhor. Quem primeiro desenvolveu a missão foi o Senhor. Quem primeiro nos buscou para sermos salvos foi o Senhor. E que nós possamos, ó Pai, viver a graça desse chamado todos os dias e que nós não rejeitemos a voz do Senhor. Quando perguntares onde estamos, que possamos dizer, Senhor, estamos em uma condição desconfortável, mas queremos estar ao teu lado e queremos te servir em espírito e em verdade. Dá-nos esta graça, perdoa nossos pecados e nos ajuda a te atender todas as vezes que nos chamar. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, um ótimo dia em sua presença, um ótimo sábado, um feliz final de semana e até o nosso próximo estudo com a graça e o cuidado de Deus. E por favor, irmãos, por favor, de todo o coração, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos e nos auxilie nessa obra evangelística. Deus te abençoe ricamente. Até o próximo estudo.